Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Hoje nós vamos ter um vídeo a respeito da teologia, né, como é praxe aqui do nosso canal, mas é a teologia sistemática. E nós vamos fazer aqui 4 vídeos todo sábado. 4 sábados nós faremos aqui 4 vídeos a respeito da teologia sistemática e nós vamos trabalhar rapidamente aqui cada um desses conceitos que você está vendo aí lá atrás no quadro, ok? Nós estaremos aí trabalhando 4 desses conceitos fundamentais para se compreender a teologia sistemática. Então nós vamos falar sobre a história da igreja. Hoje nós vamos falar rapidamente, tá, sobre a história da igreja. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a cientificidade da teologia, tá? No próximo vídeo, no terceiro vídeo, no próximo sábado, nós falaremos também os principais teólogos e seus legados. E no último, a divisão da teologia. Então espero que você seja muito abençoado com estas 4 aulas que nós estaremos trabalhando aqui. Então vamos recapitular como está lá no quadro: a história da teologia, a cientificidade da teologia, os principais teólogos e seus legados e a divisão da teologia, ok? Então se você ainda não é inscrito no canal Galardoar, inscreva-se aqui agora mesmo, ativa o sininho para receber as notificações que nós estaremos dando, né? Quando você ativa o sininho lá, as notificações chegam até você uma vez que você é inscrito no canal. Nos ajude aí também comentando, curtindo e compartilhando este conteúdo teológico para que mais pessoas possam também ser alcançadas, ok? Rapidamente então vamos ao que interessa, o que seria teologia sistemática. Existem 2 palavras aí, a primeira é a teologia e a segunda é a sistemática. Então teologia já é sabedor de todos aí que nos assistem aqui. Nós temos outros vídeos falando a respeito da própria teologia, mas teologia, portanto, grosso modo, tem 2 palavras imbricadas que é de origem grega, ou que são de origem grega, ok? A palavra theos significa Deus e a palavra logia significa estudo. Então, grosso modo, estudo de Deus. Todos nós sabemos que não há possibilidade de estudar Deus propriamente dito, porque Deus é algo que é abstrato, está no campo da abstração. Deus, ele não pode ser apalpado, ele não pode ser pegado, ele não pode colocá-lo em um experimento. Então, por causa disso, aparece uma outra palavra chamada teontologia. A palavra teontologia significa o ser de Deus. É o estudo do ser de Deus. Então aí sim nós vamos conseguir estudar a teologia, estudando o ser de Deus, isto é, as características que estão embutidas não só nos seus títulos, mas também nos seus nomes e na sua função, como a Bíblia Sagrada menciona. Por exemplo, por que ele é considerado Pai? Por que ele é considerado Filho de Deus? Por que ele é considerado Jeová? E assim por diante, que não é um objeto de pesquisa de hoje, né? É só para que você entenda o porquê que a palavra teologia é melhor explicada a partir do termo teontologia, ok? Teontologia. Então, por causa disso, nós temos aí, inclusive, a sistematização do assunto a respeito do Deus, da metafísica, a respeito de Deus, a respeito da metafísica. Então, essa sistematização passou por uma história, passou por um compêndio, passou por um grande período, né, ao longo da nossa própria história, até que chegasse como nós a temos hoje. Então você, por exemplo, você tem até mesmo os ramos da teologia. Se você quiser estudar teologia exegética, se você quiser estudar teologia histórica, se você quiser estudar teologia dogmática, se você quiser estudar outros ramos de teologia,
a própria teologia bíblica mesmo, você também pode estudar. Agora você também tem a teologia sistemática, porque alguém estudou e colocou todos os assuntos que foram encontrados na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, dentro de um campo, tá, de estudo. Existe uma metodologia para se trabalhar com cada um destes campos, ok? Neste caso específico, nós vamos ver a história da teologia. Então, por esse motivo que a introdução à teologia sistemática se vale muito também da história da teologia. Então, eu coloquei aqui no quadro para que você possa ter uma maior acessibilidade a este conteúdo. O quadro ali, que está atrás de nós, ele tem colocado ali propositalmente duas linhas temporais, né? Duas linhas temporais. E estas linhas temporais, elas primeiro falam, a linha acima está falando propositalmente de uma história secular, uma história geral, digamos assim, e a linha de baixo, a linha temporal de baixo, essa linha é considerada a linha do tempo positivista, ok? Linha do tempo positivista. E esta linha abaixo é uma linha do tempo mais voltada para a teologia, para a questão da história, até mesmo da história da igreja mesmo, tá? Mas nós vamos observar a história da teologia sob o prisma da linha do tempo positivista que está abaixo. É a última. Então é esta aqui, ó, que nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito da patrística, o conceito da escolástica, o conceito da reforma e o conceito da modernidade. Em rápidas palavras, para você não ficar perdido aí. Mas não se esqueça, nós estaremos trabalhando 4 aulas. Todo sábado eu vou colocar aqui uma aula específica. Olha lá em cima, ó. Tá vendo o Vzinho aqui, ó? Tá vendo esse Vzinho? É porque hoje nós estamos trabalhando esta história da teologia. No próximo sábado nós vamos ver a cientificidade da teologia. No terceiro sábado, na terceira aula, nós vamos ver os principais teólogos e seus legados. E na quarta e última aula, a respeito da introdução à teologia sistemática, nós vamos ver a divisão da teologia, ok? Então, no primeiro momento, aí dentro da história da teologia, você já viu o que é teologia, você já sabe o que é sistemática, a sistematização do grupo. Agora nós vamos ver o que de fato seria a história da teologia, por onde ela, como é que ela se valeu, onde é que ela iniciou, né? Nós estaremos iniciando já ali nos moldes da patrística, que vai do século I, né, até o século V da era cristã, ou depois de Cristo. Então vai do ano 100 ao ano 451. Nós temos alguns personagens muito bons, alguns personagens principais dentro desta era da patrística. Portanto, a patrística nada mais é do que os pais da igreja, aquele grupo de pessoas estudiosas que foram preponderantes para a sistematização de muitos conceitos. O conceito, por exemplo, da própria cristologia, o conceito da própria teologia, né, passa pelo período patrístico, né? A gente não pode perder de vista que a própria teologia, ela está de mãos dadas com a filosofia, e a filosofia de mãos dadas com a teologia, de sorte que os teólogos acreditam para si ser mãe da ciência, e os filósofos acreditam para si também que a filosofia é mãe da ciência, e assim por diante. Mas a bem da verdade é que filosofia e teologia, elas são praticamente inseparáveis, tá ok? Inseparáveis nos moldes originais, na sua origem, né? Na sua origem propriamente dita, ok? Então, vamos lá, período patrístico, portanto, são os pais da igreja, que vai do ano 100 ao ano 451, como está discriminado ali. E quais são os nomes mais proeminentes
dentro deste período da patrística aqui. Eu posso citar alguns. A maioria deles foram apologistas. A palavra apologia quer dizer defender, defesa. E, obviamente, eles estão defendendo a fé, eles estão defendendo a crença, eles estão defendendo a escritura, ou as escrituras sagradas. Vamos ver isso, ok? Então nós temos o nome aí, Justino o Marte. Justino Marte viveu do ano 100 ao ano 165 depois de Cristo e foi um apologista frente ao paganismo da sua época. Nós temos outros nomes, é a história da teologia andando, caminhando. Do ano 130 ao ano 200, aparece Irineu de Lyon, que pregou muito contra o gnosticismo. Lembra do gnosticismo? A corrente aí que fala sobre a ideia do conhecimento, né? E que tinha também como carro-chefe, digamos assim, esta concepção do Logos, né? E obviamente vai desaguar num dos problemas que depois viraria o arianismo, o docetismo e outros nomes de heresias, digamos assim, que alavancariam outros pontos aí importantes para que os homens patrísticos pudessem reverter, né? Então nós vamos ver aí homens como Orígenes, do ano 185 ao ano 254. Orígenes foi o responsável para escrever e persuadir contra a cristologia ariana. Lembra que eu acabei de falar? O docetismo está imbricado no arianismo, que fala que, na realidade, o Logos, o Deus, né? Deus não poderia se fazer homem, que na realidade está colocando em xeque a figura de Cristo, a figura de Jesus, e Jesus aqui na sua dupla natureza, humana e a divina. Para o arianismo e o docetismo, essa visão não tem fundamento, porque esta ideia de um homem tornar-se Deus era uma ideia falaciosa. Então Orígenes vai, portanto, trabalhar contra essa ideia da cristologia ariana, dizendo inclusive que Jesus era inferior ao Pai, e que na realidade ele não poderia ser o Pai também, ele não poderia ser o Criador, ele era uma pessoa criada, e sendo criada era inferior ao Pai, ou seja, tirando totalmente a essência da divindade cristológica. Além disso, Orígenes ainda contribui teologicamente para uma interpretação alegórica. É a partir de Orígenes que começa a haver uma interpretação mais alegórica. Até então não existia essa interpretação alegórica da Bíblia, ok? Tertuliano é um outro nome aí que muitos inclusive têm um pé atrás com Tertuliano, né? Falando que na realidade ele não era crente, ele era ímpio, enfim. Independente disso, Tertuliano foi considerado um pai da igreja porque ele é o responsável por unificar o Antigo Testamento com o Novo Testamento e, de certa forma, sistematizou a doutrina da Trindade. Foi Tertuliano quem cria a doutrina da Trindade, ok? Além dele também aparece Atanásio, do ano 296 ao ano 373 depois de Cristo, falando inclusive mais uma vez sobre a cristologia, a encarnação do verbo, a palavra grega que aparece logos, é o verbo, é palavra, né? Mas também está relacionada a uma divindade e tantos outros pontos importantes. Por derradeiro aparece, por exemplo, Agostinho de Hipona, já no século IV, iniciozinho do século V, para fechar o período considerado período patrístico, ou seja, o período dos pais da igreja. Portanto, nós estamos acabando de ver que a teologia perpassou a patrística mais no âmbito cristológico e teológico, no sentido de falar a respeito dos atributos de Deus e de Cristo, do que outros elementos, outros assuntos, ok?
Então, aqui a gente pode fazer uma crítica, de certa forma, ao período da patrística, que ficou muito entrelaçado ao assunto cristológico, porque, é claro, estava em voga, né? Estava sendo muito debatido, estava havendo uma corrupção de entendimento a respeito de Jesus, Jesus físico, Jesus histórico, Jesus cristológico, Jesus Messias, enfim. E é por isso que eles tomam mais tempo com a cristologia do que com outros assuntos. Isto vai ser um problema para a próxima fase que nós estaremos trabalhando aqui, que é a fase do escolasticismo. O que seria esta fase? Que vai, portanto, ali do ano 451 ao ano 1500, que está paralelamente ligada ao período medieval, tá vendo? Na história geral, aqui aparece a Idade Média, ou a Idade Medieval, né? Que tem ali, por exemplo, a primeira idade feudal, a segunda idade feudal, vai aparecer o feudalismo, né? E tantas outras coisas aqui, a invenção, principalmente na baixa Idade Média, ou seja, já finalizando o período da Idade Média, vai aparecer a invenção de alguns instrumentos, como a roda, o tear, né? E tantas outras coisas, o próprio relógio e tantas outras coisas, vai aparecer aqui no finalzinho já da Idade Média. Estou falando no sentido geral, no sentido amplo, no sentido secular. Paralelo a isso, temos a escolástica, ou escolasticismo. O escolasticismo, portanto, vai do ano 451 a 1500, isto é, do século V ao século XVI, ao século XV e XVI, para citar aí dentro do ano romano, né, a século romano propriamente dito. Então nós vamos ver que a Idade Média ela vai ser importantíssima, só que nós vamos ver a teologia muito presa à Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Romana ela vai criar, né, portanto, ela vai criar essa ideia, né, de trabalhar a teologia dentro do seu dogma. Então é por isso que a teologia, dentro deste período da Reforma, da Idade Média, vai estar totalmente conectada à dogmática, teologia dogmática. E isso vai ser preponderante para que a Reforma aconteça. Porque vai ser 1000 anos praticamente de história em que a teologia fica presa aos monges, fica presa aos monastérios, não dilui, né? Não flui para outras áreas, para outros ramos. A teologia fica presa na Igreja Católica Romana, dentro do monastério, aos monges, aos padres, né? As escolas, por isso escolasticismo, as escolas teológicas eram todas voltadas para a Igreja Católica Romana. E aí começa-se, portanto, a ter uma necessidade de alguém se levantar para mostrar que aquilo ali, de fato, de verdade, não está tão correto assim. E é por esse motivo que vai acontecer a reforma, dentre tantos outros fatores. Para que esse vídeo não fique muito longo, nós não adentraremos a eles, mas dentre tantos outros fatores, a reforma foi fundamental para que houvesse uma ruptura dentro dessa teologia puramente dogmática que embasava a dogmática da Igreja Católica mesmo, né? Tantos problemas, a infalibilidade papal, o culto aos santos, o culto a Maria, a indulgência e tantas outras coisas fizeram com que houvesse uma reforma. No ano de 1517, ali vai aparecer homens como Zinzendorf, como Martim Lutero, como John Calvino, né? E outros homens aí, até os pré-reformadores mesmo, como John Knox, né? Wycliffe e outros que vieram até antes dos próprios reformadores. E a teologia agora começa a ser, de certa forma, libertada, né? Dentro desta ideia somente dogmática, puramente católica romana, ao ponto de um dos princípios da reforma é que a Escritura interpreta
a própria Escritura, coisa que não se fazia durante os 1000 anos de história teológica dentro da Igreja Católica Romana, dentro dos monastérios. Quem interpretava a Bíblia era o Papa, era o padre, era o monge, só eles podiam interpretar. A Reforma veio para mostrar que todo crente em Cristo é sacerdote de si mesmo, ok? De si mesmo. E podia ter a Bíblia na sua própria língua, tal como Lutero fez, traduzindo a Bíblia para o alemão, tal como John Wycliffe fez, traduzindo a Bíblia para o inglês, e outros homens importantes fizeram isso, ok? E nós passamos, inclusive, por um período até conturbado, porque logo depois da Reforma vai aparecer algo também chamado escolasticismo ortodoxo. O escolasticismo ortodoxo estabelece um outro problema que seria o mesmo problema da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica Romana trouxe a teologia para os seus moldes, os moldes dogmáticos. A teologia da escolástica ortodoxa fez com que aquele meio, né, o meio ali utilizado, acabasse também se tornando dogmática. Eles não colocaram, os reformadores não avançaram com esta teologia para uma postura crítico-gramatical, histórico-gramatical, mas também fincaram a teologia apenas ao dogma, não ao dogma católico agora, mas ao dogma reformado. Então, trocou 6 pelo meia dúzia. Esse foi um dos problemas da reforma, tá? E a reforma, portanto, vai passar por um outro problema. Qual era o problema? É o problema agora do iluminismo. Isso aí, lá na França. O iluminismo lá com Voltaire, né? Com Rousseau, com Montesquieu, né? Todos esses grandes nomes que nós conhecemos da história geral, né? Vão influenciar a teologia num aspecto até ruim, porque vai aparecer ali o racionalismo, vai aparecer aí o liberalismo, vai aparecer aí o anticlericalismo e vai aparecer também a igualdade. Então, dentro dessa ramificação do iluminismo, que nada mais é do que lançar luz ao período conhecido como período das trevas, que foi esse período marcado aqui pela escolástica, conhecido como período das trevas, que é o período medieval também, né? É conhecido como período das trevas aqui. Quem dá nome é quem vem logo após a Reforma Protestante, já com o Iluminismo, com o Renascimento e outras modalidades aí de movimentos, movimentos aí de conhecimento, ok? Então o Iluminismo fez esta ruptura, né, na teologia, tirando agora o aspecto puramente religioso e levando para um lado mais racional, mais intelectual. Qual era o problema disso? O problema disso é que começou agora a aparecer uma teologia mais liberal, né? A teologia liberal ou liberalismo teológico faz com que lance luz a questões bíblicas que antes já estavam fincadas como verdadeiras. Então eles começam a lançar, por exemplo, a Bíblia é realmente inspirada? A Bíblia é a palavra de Deus ou só contém a palavra de Deus? Será que foi Deus que inspirou ou foram pessoas que escreveram em nome de Deus falando que foi Deus que inspirou? Né? Então eles começam a colocar ali em xeque alguns problemas, aparecem possíveis erros da Bíblia, possíveis erros, possíveis contradições e tantas outras situações que iriam ser um pouco maléficos. Por isso, liberalismo teológico é uma aberração, é um problema, porque não leva apenas um problema para ser resolvido, mas eles colocam em xeque a idoneidade, a fidedignidade das Escrituras, que já foram
já passaram, essa fase já passou, essa fase da patrística, da escolástica, homens estudiosos compreenderam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então só agora, no ano de 1800, né, o ano de 1850, é que vai lançar luz, a teologia liberal vai começar a colocar em xeque questões que já estavam fechadas. Então nós temos que ter este cuidado. Então coloca a Bíblia como mito, quer colocar feitos miraculosos serem explicados com posições naturais, com posições do raciocínio. Então isso foi um problema que acabou desaguando aí no que nós temos como teologia hoje, a teologia falaciosa, a teologia liberal coloca em xeque estes pontos. Mas nós temos, portanto, também uma teologia rica, uma teologia pura, né? Puramente bíblica, uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, verdadeira, genuína, trabalha todos estes pontos aí que nós acabamos de ver ponto a ponto, trabalha todos esses itens, né, esses ramos da teologia, uma teologia verdadeira, né? Uma teologia bem estruturada, metodologicamente atribuída. Ela faz uma boa ciência, trabalhando aí em diálogo com outras também, a história, a arqueologia, a sociologia, a antropologia e tantas outras ciências. Por fim, já no nosso período aqui, período da reforma, da modernidade, né? Período da modernidade, passa por esse período aí que eu falei, trágico do iluminismo, que acabamos sofrendo, né? A teologia verdadeira acabou sofrendo este revés, mas também deságua em boas teologias, em outras tendências teológicas, tá ok? Nós temos algumas tendências teológicas. A tendência teológica católica romana, a protestante, a teologia da libertação, né? A teologia da prosperidade, a teologia da esperança e a teologia neopentecostal. É claro que existe aqui também uma teologia puramente pentecostal. Eu posso ir mais além, uma teologia pentecostal clássica, ou até uma teologia pentecostal deuteronomista, tá? Ou deuteronomista mesmo, né? Uma teologia deuteropentecostal, né? A palavra mais correta seria essa, uma teologia deuteropentecostal. Então, esta foi a longa, né? A longa trajetória da teologia para chegar a nós em várias ramificações como ela existe hoje. Mas que Deus possa então nos dar possibilidade de compreender as teologias e escolher, portanto, a mais plausível, a mais correta, a mais fidedigna, não só com o conhecimento conceitual, metodológico, mas principalmente eu estou lidando aqui com cristãos evangélicos, na sua maioria, principalmente com o que a Bíblia Sagrada menciona e o que ela explica, ok? Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu espero que você tenha compreendido a história da teologia neste primeiro vídeo. Sábado que vem, neste mesmo horário, né, neste mesmo ponto, você é meu convidado para conhecer a cientificidade da teologia. Nós vamos falar sobre métodos científicos para abordagem teológica dentro do campo da universidade, dentro do campo mais científico mesmo, ok? Então que Deus possa continuar abençoando sua vida. Você esteve no canal Galardoar, o ensino de presente para você. Deus abençoe.